Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cristine de Pizan. Eu sou Lucimara Leite, aquela professora de filosofia aposentada que adora Cristine de Pizan, aliás, criou um canal com o seu nome, que eu espero que vocês já estejam bem informados ou pelo menos bem curiosos sobre a Cristine de Pizan. Aliás, faz um tempinho que eu não falo sobre ela, né? Me diga, tem sentido saudade de ouvir que eu fale sobre a Christine? Hoje o vídeo será sobre uma parteira, Louise de Bourgeois, francesa que viveu no século XVI entre 1563 e 1636. É considerada uma das primeiras parteiras enquanto profissional mesmo, que estudou, ou seja, se especializou e viveu dessa profissão, né? Nós já falamos aqui de outras médicas, de outras mulheres, lembram da Trótula, que aliás vou comentar aí sobre ela no final do vídeo também, e mesmo da Hildegard de Bingen. Então nós temos mulheres que já se preocupavam lá no final da Idade Média, mesmo durante a Idade Média, ou mesmo antes, né, sobre essa questão da saúde das mulheres. Bom, bora lá? Vamos saber um pouco mais sobre a Louise de Bourgeois? Então, ela vinha de uma família de classe média, normal. Vamos lembrar que classe média lá, a gente não pode nem falar mais que a Idade Média, já é início da Idade Moderna, aí, né? Século XVI, quase XVII, ela viveu no início do século XVII. Casou-se por volta de 1584 com um barbeiro, e este barbeiro, o Martin de Boursier, mais tarde transformou-se ou tornou-se um cirurgião. Isso é bem interessante, né? Porque nesse período aí da história, muitas pessoas que exerciam a profissão de barbeiro, né, muitas vezes depois se especializavam em algum tipo de cirurgia, né? Nós temos o nosso próprio Tiradentes, né, que aqui na nossa história também, né, era uma pessoa que lidava com pequenas cirurgias, era o que a gente tinha naquele período, principalmente para atender a população mais simples. Mas ela teve um problema aí nesse casamento. Então, quando em 1589 o rei Henri da Inglaterra invade a França, alguns homens, como era comum naquele período, foram obrigados a tomar armas, ou seja, participar do exército, e o marido dela foi um deles. E ele foi, e até onde se sabe, não voltou mais, não se sabe muito bem o que aconteceu. E é exatamente nesse momento que ela é obrigada a se tornar a tutela, a guarda dos filhos, ou seja, cuidar mesmo dessa sua família. Ela ficou com 3 filhos, né, e eram 2 meninos e uma menina. Então, para sobreviver, passou a trabalhar como parteira. Principalmente porque ela acompanhava o seu marido, então ela já entendia um pouco dessa situação, como é que eram essas questões, né? Então, baseada nos conhecimentos médicos que tinha adquirido na convivência com Martin, ou Martin, né, ao mesmo tempo começou a frequentar uma escola para parteiras. Olha que interessante, tá? Aquilo que ela falou, além da questão prática, ela foi estudar. Né? Onde que ela foi estudar? No hospital, que é um dos mais antigos hospitais de Paris, que ainda hoje funcionam, né? O Hotel de Dieu, né, o mais antigo hospital de Paris, e lá ela começou a ter aulas, a frequentar os cursos, e em 1598 ela foi aprovada no exame oficial para obtenção de licença para exercer o ofício profissional da obstetrícia, ou seja, como uma parteira mesmo. E foi uma das, naquele momento, pelo que consta, até onde eu pesquisei, foi uma das que melhor saiu no curso, né? Então, ao terminar o curso, ela teve uma incumbência bem notória. Ela foi chamada para cuidar do parto da Maria de Médici. Ulalá, hein? Imagina, logo a rainha de Médici era o seu primeiro parto, e Louise de Bourgeois foi convidada para assessorá-la, para cuidar da rainha.
Além disso, né, de fazer o parto, cuidar da rainha, a grande questão era exatamente que tinha todo um público, né? O parto de uma rainha naquele período era uma ocasião pública, muitas pessoas, muitos nobres ficavam ali para assistir. Imagine, né, como que a Louise de Bourgeois se sentiu, né, nesse auxílio aí com a Maria de Médici. Então, a grande questão desse fato era a sua publicidade, pois o parto seria acompanhado por centenas de espectadores, centenas, que ficavam ali prontos para ouvir o choro do herdeiro. Graças aos céus, tudo correu bem para a nossa parteira. E para a mãe também, evidentemente, para a criança. E o prêmio que ela teve, né, por ter dado tudo certo, ela trabalhou na corte, né, ajudando outras mulheres durante 27 anos. Ela teve um problema, ou seja, sua fama foi comprometida com a morte de Marie de Bourbon de Montpensier, que era a esposa de Gaston de Orléans. Então, durante o parto da Marie de Bourbon de Montpensier, ela faleceu, né, durante o parto. E com isso a Louise teve um problema, porque segundo os cirurgiões na época, cirurgiões homens que realizaram a autópsia da Marie, a morte teria sido provocada por restos placentários no útero. Por isso a Louise foi acusada de negligência, o que ela contestou. Ela não aceitou esse veredito e contestou, né? Então, naquela época, poucos obstetras do sexo masculino exerciam a profissão e tentavam, né, minar mesmo, né, o domínio das parteiras. Louise de Bourgeois questionou as conclusões da autópsia e a competência dos médicos que praticavam a obstetrícia. No entanto, sua resposta teve o efeito oposto ao esperado. Sim, imagina uma mulher questionando vereditos de homens. Naquele momento, se ainda hoje é complicado, imagina naquele momento. Louise seguiu sua carreira e, ao que consta, ajudou a vinda ao mundo de mais de 2.000 crianças. Fantástico, né? Imagina 2.000 partos, né? Por volta dos seus 40 e poucos anos, ela escreveu o primeiro de vários livros sobre o parto. Sua obra foi muito elogiada e comparada ao de outra médica, Trotula. As obras de Trotula e de Louise trouxeram luz e informações preciosas sobre a obstetrícia e foram traduzidas para várias línguas e seus métodos foram usados por alguns séculos após suas mortes, né? A fonte que eu usei para essa pesquisa, para esse texto que eu acabei de ler e comentar com vocês, foi da Vicky Leon, Mulheres Audaciosas, da Idade Média, e o site foi biografias.net Saber. Gostou? Faça seu comentário. Até o próximo vídeo e um abraço. Fique bem. Tchau!